Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, ao texto que, ao receber o convite, eu tinha uma preocupação por uma escala no trabalho, uma possibilidade de viagem, mas como foi tudo alterado, aí a gente conseguiu confirmar a presença aqui. E aí esse texto me veio ao coração para estar compartilhando com os adolescentes, mas também com toda a igreja. Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Se você achou, diga amém. Amém. Eu observe do seu lado esquerdo, direito, pode ser que tenha alguém com dificuldade de encontrar ou sem a palavra. Compartilhe com ele, com ela, a palavra do Senhor Jesus. Possamos ler juntos o texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus continuou e disse: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. E o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas ou com as bolotas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e à tua vista, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, e vestiu, e pôde-lhe um anel em sua mão, e calçado em seus pés, e trazei aqui o novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente, tinha se perdido, e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhes o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer esta festa e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha-se perdido e foi achado. Você pode dizer amém? Amém. Toma o seu lugar, assente, mantenha a sua Bíblia aberta, preste atenção nos detalhes, imagine a cena. Culto com a participação dos adolescentes,
mas com a presença de toda a igreja. Aqui está o pai, a mãe, o adolescente, o jovem, o irmão e a irmã, e os obreiros da igreja. Quando nós olhamos para uma história como essa de Lucas 15, que é chamada como a parábola do filho pródigo, alguns sugerem, obrigado pastor, como que deveria chamar-se como a parábola dos dois pródigos, e a gente vai entender por quê. Mas fato é que quando nós vivemos a adolescência, nós vivemos uma fase de transição, uma fase de descobertas, uma fase de curiosidades, uma fase de influência, e na maioria das vezes somos muito mais influenciados do que influenciamos. A fase da adolescência é uma fase que nós queremos tudo rápido, tudo agora. A gente quer crescer rápido, quer conquistar rápido, quer decidir as coisas rápido, quer ser maior de idade rápido. Tem aquele sonho, aquela expectativa de chegar aos 18 anos. Quando os 18 anos chegam, a gente fica com vergonha de dizer que vive certo tempo sobre a terra. Vocês vão entender isso um dia. Os anos vão passando e a gente não quer mais dizer que tem alguns anos. Aí começa 21, 31, 41, 51 e por aí vai. Os homens até que têm um pouco mais de coragem, mas as mulheres, ai dos homens se revelar a idade delas. Mas é a vida. Às vezes a gente quer crescer, quer conquistar, mas tudo tem o seu tempo, como já foi lido aqui. Há tempo para todo propósito, debaixo dos céus. Tudo na hora certa é bom. Só que quando nós estamos influenciados por uma mídia, quando nós estamos influenciados por um cerco de opções de valores invertidos, de incentivos contrários à palavra, nós achamos que aquilo que os pais dizem para nós que não devemos fazer, não devemos praticar, nós queremos fazer, porque parece que o que não é para fazer é mais gratificante, é mais prazeroso fazer. Quer um exemplo? Deus cria o jardim do Éden, coloca Adão e Eva dentro e diz: vocês têm plena liberdade no paraíso, só essa árvore aqui vocês não tocam, vocês não mexem, vocês não comem. O que eles fizeram? Abriram mão de tudo o que Deus tinha dado para eles, e foi justamente na árvore e comeram do fruto que não podia. A fase de adolescente é mais ou menos assim. São oportunidades, são propostas que vêm nessa fase para desafiar. Desafiar o quê? Desafiar a autoridade do pai e da mãe, desafiar os valores, os princípios, desafiar os desejos, as vontades, desafiar o proibido, desafiar aquilo que não é permitido. Essa história aqui nos chama a atenção, porque dentro da cultura, principalmente a judaica, como daquela região do Oriente Médio, esse garoto aqui, mais novo ou mais jovem, ele toma uma atitude, no mínimo, desonrosa, no mínimo, ofensiva, e ele chega diante do pai e diz: pai, eu quero a minha herança, eu exijo os meus direitos. Agora vamos parar para pensar. Toda pessoa só tem direito a uma herança quando alguém morre. Sabe o que esse garoto teve a coragem de dizer para o seu pai? Meu pai, eu quero que o senhor morra. Se fosse na geração que eu vivi, um galho de goiabeira, uma vara de marmelo, uma palmatória, ia me colocar no devido lugar, e não tinha diálogo. Tem alguém dessa geração aí? Aí nós somos tomados de valores invertidos. As escolas estão colhendo aquilo que
a alta liderança plantou. Parte o coração ver crianças morrendo, como está acontecendo aí, mas quem manda, quem comanda, permitiu tirar a autoridade de professores, de diretores, de coordenadores. E quem planta, colhe. Tirou-se a autoridade dos pais, tirou-se a autoridade dos professores, tirou-se a autoridade das lideranças. Começou a criar, porque a Bíblia vai dizer isso, que nós precisamos de limites para permanecer os princípios e os valores. Quer criar um delinquente? Tira os limites dele. Já estive aqui uma outra vez e eu falei do trabalho que eu faço dentro do presídio, 80%, Fundação Casa, 80% são filhos de crente. Tira-se os limites, tira-se os princípios, tira-se os valores, cria-se um delinquente. Esse garoto aqui, ele afronta o seu pai, desrespeita o seu pai, ainda em vida. E ele diz: dá-me o que eu tenho direito, dá-me a herança. O pai prontamente entrega ali a herança para eles, divide, e o texto vai dizer que poucos dias, ou seja, esse planejamento para viver a vida desordeira já estava pronto, já estava no projeto. E agora que o pai lhe dá o recurso que ele precisava, ele vai viver ao seu bel prazer. Ele vai viver do jeito que ele queria, a sua vontade, a sua maneira, dentro do seu planejamento. Eu gosto de dizer uma frase: os lugares que você frequenta determina o que você procura. Provérbios 14, 12, 16, 25. Como você preferir. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Esse garoto resolve caminhar, sair de casa, abandona o conforto do lar, os valores, os princípios, as regras, os limites, e vai viver uma sociedade desordeira. Um caminho em que ele talvez não tinha um horário para acordar, um horário para dormir, talvez ele tinha acesso a tudo. Se fosse nos nossos dias, ninguém fiscalizava o celular dele, ninguém colocava uma senha com limite de horário ou com limite de alguns sites. Ele tinha plena liberdade, estava diante de tudo. Tinha acesso a tudo. Podia fazer o que queria. E ele experimentou essa vida por um certo tempo. A pergunta que fica é: quanto tempo conseguimos ficar longe do Pai? O que foi oferecido para ele lá fora, que ele nunca sentiu saudade do Pai? O que tinha de bom que ele conseguiu ficar por um certo período de tempo distante do Pai, da sua família, dos valores e dos princípios? O que aconteceu lá fora? Como ele viveu? Qual foi o estilo de vida? Quais foram as amizades? Quais foram os relacionamentos? O que ele tinha de conexões, de contatos, que valia a pena estar longe do pai, da mãe, da família e dos verdadeiros amigos e dos princípios que ele tinha recebido? Percebe que esse texto começa no versículo de número 11 dizendo: e Jesus continuou. Continuou o quê? Se ele continuou, tem algo importante antes do que Jesus havia continuado. E para nós entendermos, nós temos que recorrer ao contexto imediato. E o contexto imediato desse texto está lá no versículo 8. Que o próprio Jesus vai dizer: ou qual a mulher, ou seja, condição alternativa, ou um ou outro. E a condição alternativa desse texto, ele vai mostrar ou qual a mulher. Se tem uma alternativa, e ele apresenta da mulher, sobre as dracmas, sobre as moedas que havia perdido, qual é o outro contexto anterior a esse?
o versículo de número 4. Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas? Por que Jesus teve que dar uma resposta? Qual que é o motivo dessa parábola? A quem Jesus queria ensinar? Por que Jesus contou e falou sobre a ovelha, falou sobre a mulher, e depois ele concluiu falando sobre um pai que tinha 2 filhos? A ovelha, ele fala que era 100 ovelhas e perdeu uma. Nós temos aí 10%. 1%. A dracma, a mulher tinha 10. Ela perde e faz a procura. O interessante, a ovelha é perdida fora. A dracma é perdido dentro. A ovelha, ele tem 100, perde 1. É 1%, mas é ovelha. É 1%, mas é ovelha. A dracma, ela tem 10, perde uma, 10%. Tem valor. Está perdido dentro, mas tem valor. Aleluia! Se perdeu por alguma razão dentro, mas tem valor. A ovelha se perdeu lá fora. Aí eu pergunto para vocês: a ovelha sabe que está perdida? Sim ou não? Por que o pastor deixou as 99 no aprisco, no deserto, e foi buscar a ovelha? Porque a ovelha não sabia que estava perdida. Pelas circunstâncias do deserto, e por ser vulnerável, a ovelha foi. Se a ovelha foi pela circunstância do deserto, e por ser vulnerável, e não ter a maturidade, é obrigação do pastor. Ele não deixou as 99 perdidas de qualquer jeito, ele guardou. E foi em busca da que se perdeu. Se perdeu lá fora. Ele foi atrás. Jesus está sendo questionado por um grupo de fariseus, escribas, doutores, homens da lei, que estava colocando ele à prova. E Jesus então ele conta essa parábola para deixar eles atentos, para dar uma lição para eles, que apesar deles serem doutores da lei, apesar deles estarem questionando os pecadores, Jesus estava mostrando para eles: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim para trazer o evangelho integral. Eu vim para buscar essas ovelhas que vocês estão chamando de pecadores, que estão lá fora, se perderam, sem saber que estavam perdidas. Mas eu quero resgatar a dracma perdida, o que se perdeu aqui dentro, o que se perdeu dentro do templo, o que se perdeu dentro da igreja. A ovelha não sabia que estava perdida. O pastor teve que ir buscá-la. E quando ele a encontra, faz uma festa, celebra, se alegra, porque ele encontrou a ovelha ferida, estava perdida, ele trouxe de volta para o convívio. A dracma, essa mulher perdeu.
Nós poderíamos dar um nome para essa mulher. Assembleia de Deus, Parque Universitário 2. Assembleia de Deus, São Cristóvão. Poderíamos dar um nome para essa mulher, como uma igreja, como um grupo, a sua família, grupo dos adolescentes. Quem que se perdeu? Quem que foi embora? Como é que nós conseguimos perder algo dentro de nós? Como é que essa mulher conseguiu perder essas dracmas? Quais foram os motivos em que fizeram com que ela perdesse e não encontrasse essa moeda? Baseado na atitude que ela tomou e que a fez encontrar, nos faz entender que, se ela precisou acender a luz, significa que por algum tempo a luz estava apagada. Se ela precisou varrer a casa, significa que por algum tempo a casa estava com sujeira. Quais são os valores que nós estamos perdendo por conta da sujeira que está entrando e nós não estamos percebendo? O que está acontecendo nesses últimos tempos que nós estamos apagando a lâmpada? Qual é a atitude que nós, como igreja desse último tempo, estamos fazendo com que a chama do Espírito Santo se apague? Mas que o Espírito Santo nos desperte nessa noite, nos faça acender a candeia, nos faça acender a luz novamente, que possamos varrer a casa e encontrar a dracma perdida, encontrar os valores que estamos perdendo por aí, que possamos resgatar. E aí Jesus, depois dele fazer essa aplicação e mostrar a importância da ovelha, ressaltar que tinha algo perdido dentro, ele conta a história desses dois jovens. O interessante é que o mais jovem se perde lá fora, e ele tem um irmão mais velho que se perde dentro de casa. A pergunta nessa noite é: como está você? Qual é o valor que você está dando para a casa do Pai? O Pai tem tudo para te oferecer, mas como que está sendo o seu relacionamento com o Pai? O Pai tem vestes novas, o Pai tem anel para te oferecer, o Pai tem sandálias para te entregar, o Pai tem uma herança sem medida para você. Mas qual tem sido o seu comportamento diante de tudo aquilo que o Pai dá? O comportamento de um filho mais novo, que por imaturidade desperdiça tudo e vai viver uma vida desordeira, se perde lá fora? Ou uma indiferença, que foi o comportamento do irmão mais velho, tinha tudo dentro da casa do pai, mas era indiferente e não aproveitava? Pastor, o que você quer dizer com isso? Há uns anos atrás, houve uma cruzada no setor do Jardim Nova Europa. Eu era líder de adolescentes da regional, e num dado momento deu oportunidade para um jovem, que ele viveu da pior maneira lá fora. Sabe quando Satanás pega uma vida e destrói? Sabe quando Satanás pega a vida de uma pessoa e faz ele se acabar no álcool, na droga, no crime, no assassinato? Tirou várias vidas. Aconteceu com esse jovem. Mas sabe quando Deus resolve encontrar essa vida? Você sabe quando Deus resolve salvar? Sabe quando Deus fala assim: esse aqui é meu e ninguém tem nada a ver com isso? Sabe quando Deus resolve encher do Espírito Santo, renovar, batizar, sabe, perdoar os pecados, limpar de toda a sujeira, escrever o nome no livro da vida e dizer: a partir de agora, o que passou, passou, você vai viver em novidade de vida, e eu vou te encher do meu Espírito Santo, e por onde você for, você vai dizer que eu sou Deus na tua vida. Sabe quando acontece isso? Aleluia! Numa cruzada, esse jovem recebeu a oportunidade para adorar.
E ele começou a adorar o Senhor. Pensa aí comigo. Se fosse eu, se fosse você, adorando a esse Deus. Pensa numa vida errada, você estava jurado de morte, estava perdido. Sua família não sabia mais o que fazer. Era um fim para você, mas antes do fim chegar, a esperança chegou primeiro, sabe? E aí Jesus, quando ele chega, ele muda tudo, transforma tudo. Mudou a história desse jovem. Dá para viver alegre, Rafael? Sim ou não? Dá para ser alegre, pastor? Sim ou não? Então esse garoto veio cantar. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu estou falando de uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo, irmão. Não foi aquele negócio pinguim, não. Não foi esse Pentecoste a conta-gotas, não. Sabe aquela pessoa que é cheia da graça, cheia do poder, que pula, que dança, que dá lugar? Sabe aquela pessoa que é grata ao Senhor pela salvação? Eu estou falando disso. Aleluia. Ele começou a cantar e ele não se conteve. Ele começou a cantar, ele começou a dançar, ele começou a pular, ele começou a chorar, ele começou a agradecer. Obrigado, Deus, eu estou cantando aqui, Senhor, eu estou cantando, eu estou te adorando, eu estou te louvando, eu estou te exaltando. Mas tinha alguns, para que isso? Para que isso? É exagero, para que essas coisas? No ambiente de culto, para que isso? Aí tinha um pastor do meu lado que com muita sabedoria falou: querido, você sabe aonde ele estava? Você sabe quem era ele? Você sabe o que ele fazia? Aonde o senhor mora e a empresa que o senhor tem, se Jesus não chegasse antes, o Senhor poderia ser uma vítima, mas Jesus chegou primeiro na vida dele. É por isso que ele está se alegrando aqui. Deixa ele dar lugar, deixa ele adorar, porque o Pai recebeu ele de volta. Ele está se alegrando porque o Pai é a alegria da vida dele. Então nós precisamos entender nessa noite, se nós estamos no caminho do filho mais novo, que desperdiçou tudo, ou do mais velho, que fica indiferente quando o mais novo chega. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, ele experimentou as amizades erradas. Esse jovem experimentou os caminhos errados. Nós fazemos as nossas escolhas nos fazem. Já foi dito aqui, eu gosto desse texto, eu amo esse texto. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, olha que coisa linda. O versículo termina como? Tempo de arrancar o que você plantou. Enquanto ele tinha dinheiro, ele pagava rodada para os amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, as meninas estavam junto com ele. A galera estava com ele todo final de semana. Aplica para os nossos dias. Enquanto ele tinha dinheiro, a galera estava com ele no shopping. Enquanto ele tinha dinheiro, a galera estava com ele no fluxo da 18. Enquanto ele tinha dinheiro, a galera estava com ele porque ele patrocinava os pinos, o haxixe, o pó, a pedra. Enquanto ele tinha dinheiro, a galera estava ao redor dele. O dinheiro acabou. O dinheiro se foi. O recurso acabou. Não tem mais meninas, não tem mais meninos, não tem mais festas, não tem mais alegrias passageiras. Aí o texto vai dizer que ele caiu em si. Caiu em si depois que padeceu necessidade. Caiu em si depois que reconheceu que mesmo recebendo uma herança, ele jamais deveria ter saído da casa do pai. Porque o que o pai entregou para ele não foi suficiente para ele viver longe da casa do pai. Quantas pessoas acham que por aquilo que recebeu na casa do pai,
resolve virar as costas e vai curtir a vida, achando que o que já sabe, o que já aprendeu, é suficiente para viver lá fora. Empina o nariz, enche-se de si e vai viver a sua vida desordeira. E o texto vai dizer que ele experimentou esses caminhos. A situação foi tão terrível que para um judeu que jamais come carne de porco, a situação dele foi tão deplorável. A circunstância que ele vivenciou foi tão terrível que o desejo dele não foi nem de comer porco. A situação foi tão terrível que ele desejou comer o que os porcos comiam. Que nível, hein? Que nível chegou, né? O Espírito Santo nessa noite está dizendo para mim, para você e para nós: você não precisa chegar nesse ponto. Você não precisa ir tão longe. Você não precisa deixar chegar a este ponto. O Pai te espera. 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 O Pai nunca desistiu de você. Ah, pastor, mas dá uma explicação para mim. Por que a ovelha se perdeu, o pastor colocou as 99 no deserto e foi atrás dela? Porque há uma diferença entre ovelha e filho pródigo. A ovelha se perdeu pela vulnerabilidade e não sabia que estava perdida. Por isso que o pastor foi atrás. Filho pródigo não, sabia o que estava fazendo, decidiu sair. O pai não foi atrás. Mas tem um detalhe. Enquanto ele ficou lá vivendo a sua vida dissoluta, o texto é que o pai ficou na porta da fazenda. Pai, vem almoçar, pai. Estou esperando. Vem comer, pai. Espera um pouco. Pai, vem para cá, pai. Não, ele vai voltar. Ele vai voltar. O que o senhor está fazendo na porta aí, pai? Eu estou esperando ele voltar. Ah, pai, que isso, pai? Já passou um ano, pai. Já passou 10 anos. Já passou tanto tempo, pai. Não importa. O dia que ele voltar, nós vamos nos alegrar. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Oh, bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. A ovelha, o pastor foi atrás. O filho pródigo, o pai está esperando voltar. Quando ele cai em si, quando ele reconhece, ele faz o caminho de volta. No caminho de volta, o texto vai dizer para nós: o pai o avista de longe, e antes que ele chegue e adentre a fazenda, o pai sai, toma a iniciativa e o encontra. Glória a Jesus. Aleluia. Dentro da cultura eles dizem que se ele chegasse, pela indiferença, pela rebeldia, pela afronta, pelo desrespeito, se ele chegasse e os irmãos e a família, as pessoas que ali habitassem, encontrassem ele primeiro que o pai, o mataria, o apedrejaria. Mas o que o pai fez? Eu chego primeiro. Aleluia. Talvez tenha alguém entre nós aqui que está preocupado como é que vai voltar, se o irmão mais velho vai apedrejar ou se vai ter uma recepção, talvez indiferente. Não, o pai vai te dar o abraço primeiro. O pai vai te receber primeiro. O pai vai te trazer ao centro novamente e vai promover a festa. O pai vai dar a notícia e o pai se alegra. Quando o pai se alegra, todo mundo se aproxima. Quando todo mundo se aproxima, o pai fala: opa, prepara a festa lá. Prepara a festa lá porque ele voltou. Prepara a festa porque ele está de volta. Prepare a festa porque valeu a pena esperar. Prepara a festa porque hoje tem alegria na minha casa. Teve uma alegria pela ovelha que se encontrou. Teve uma alegria pela dracma perdida. E o pai se alegra pelo filho que voltou. Percebe uma coisa? O pai abraça, beija, manda matar o novilho, dá a festa. Só que dá um detalhe:
o pai dá a ordem, dá banho nele. Traz ele para cá. Vamos colocar uma veste nova nele. Com quantos anos esse garoto saiu? Com quantos anos ele voltou? Engraçado que a veste serviu, Rafael. A veste serviu. Não ficou apertada, pequena, porque ele cresceu. Coube certinha, na medida. Aí o pai diz, estende o dedo. Coloca um anel no dedo dele. O pai está dizendo, ainda tenho aliança contigo. A veste representa a cobertura espiritual. Você tem uma cobertura paternal, você tem uma cobertura espiritual. Vamos cobri-lo novamente. Coloca o anel no dedo dele. Não ficou apertado. Não ficou folgado. Coloca os sandálias nos pés dele. Número certinho. O que nós aprendemos com isso? Não tem crescimento longe do Pai. Não tem crescimento longe do Pai. Pensa que vai dar certo, pensa que vai ter sucesso, pensa que vai brilhar, pensa que vai sair do lugar. Saiu do lugar, mas continuou no mesmo estado. Ele não pediu a herança? O pai não deu a herança? E agora que ele chega, olha o pai entregando de novo. O pai nunca dá tudo. O pai nunca dá tudo para quem ele sabe que vai desperdiçar. Mas mesmo que um pouquinho que o pai te deu, tu desperdiçou, o pai ainda tem mais para te entregar, tem veste para a tua vida. Tem anel para o teu dedo. E tem sapatos para você calçar. A pergunta que fica é, estamos perdidos, como o filho que decidiu sair? Ou estamos indiferentes, como aquele que dentro da casa resolveu se perder e não aproveitar tudo que tinha? O texto termina e não diz para nós se o irmão mais velho entrou, se alegrou ou não. Mas essa mensagem ainda não terminou. Você pode dar um final para ela. Aleluia. Se você se encontra como o irmão mais novo, você pode decidir receber as vestes novas, o anel no dedo e o sapato nos pés. Eu não sei nadar, mas eu servi o exército. E na época lá, eu fui orientado pelo salva-vida. Em um eventual naufrágio, ou numa situação em que você estiver prestes a se afogar, o seu papel é não atrapalhar o salva-vidas. A orientação de Deus para você nessa noite é, não atrapalhe o Salvador. Deixa Deus te salvar. Não questione o que Ele quer fazer na tua vida, deixa Ele te salvar. Quem está se perdendo somos nós. Então a maneira que Ele opera e a maneira que Ele está fazendo para salvar e resgatar eu e você, não questione, não atrapalhe o salva-vidas, não atrapalhe o Salvador, deixa Deus te salvar. Deixa Deus te salvar, permita que Ele te salve dos vícios, te salve de tantas coisas que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos. Deixa Deus te salvar. Eu não sei de que Deus precisa te salvar nessa noite, mas há uma geração que está ficando cega, porque fica mais de 8 horas por dia nas mídias sociais, exposta próximo à luz de um celular. Tem uma geração que está se perdendo, porque não sabe usar aquela tecnologia artificial chamada GPT. Quem sabe o Espírito Santo me trouxe nessa noite aqui para dizer a você, deixa o Salvador te salvar. Aleluia. As mídias sociais têm sido responsáveis por uma atrocidade de violências. Pessoas expondo o corpo, expõem o corpo e manda para lá, manda para cá. Quem sabe o Espírito Santo está convidando você, venha para o centro da vontade de Deus, deixa Ele te salvar. E se de repente tem alguém aqui como irmão mais velho? Aproveita o que Deus te deu.
Aproveita o que tem na casa do Pai. Você tem direito de matar o bezerro. Você tem o direito de se alegrar com os irmãos. Você tem o direito de participar da festa. A festa é para você, a alegria é para você. A alegria do Pai é ver você feliz. Então não fique indiferente quando o Pai estiver feliz, porque o irmão mais novo resgatou, o irmão mais novo voltou. Em que estado está você? Como você se encontra? Posso orar, pastor? Vamos colocar de pé? Vou fazer um apelo, tá? Também. Eu quero convidar você. O altar tem cura. O altar restaura. O altar liberta. O altar abençoa. O altar tem vida. Eu gostaria de convidar você, com muito carinho. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você se distanciou por alguma razão. Talvez você se afastou por algum motivo. O Pai está na porta, esperando você voltar. O Pai está disposto a te dar um abraço. O Pai está disposto a dar uma festa, porque você está voltando. Onde está você? Está na hora de voltar para a casa do Pai. Talvez você parou por algum motivo, por alguma razão. É a noite de reconciliar, é a noite de retornar, é a noite de aproximar-se do altar. Ou você que já serve ao Senhor, já está na igreja, mas algum ponto dessa mensagem tocou o seu coração e você percebeu ao longo da mensagem que você precisa de um renovo, você precisa de um fortalecimento na presença do Senhor. O altar te ajuda nessa parte, o altar te fortalece. Talvez você precise de Deus, de uma ação do Espírito Santo para você ter força na escola, para você ter força no trabalho, para você ter força para não ceder às pressões que são impostas pelas mídias sociais, para não ceder às pressões que são impostas pelo ciclo de amizade. Talvez a maioria das meninas que você se relaciona, dos meninos que você se relaciona, não tem compromisso com Deus. Os valores são invertidos. Talvez só você é crente, só você serve ao Senhor, e não tem sido fácil se manter na sua pureza, se manter nos seus princípios, se manter nos seus valores. Talvez você tenha sido vítima de bullying, todo mundo falando, ó irmãozinho, ó irmãzinha, aquele lá é diferente, aquela lá é diferente. Pois bem, Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te mantém com essas virtudes, porque você foi convidado para distribuir as grandezas de Deus na terra. E quem sabe, no meio dessa semana, por esses dias, até brotou, passou pelos seus pensamentos, chegou ao seu coração, eu acho que eu vou pedir a herança e vou embora de casa, vou embora da igreja, não vou mais participar do grupo dos adolescentes, não vou mais participar do conjunto. Quem sabe esse pensamento passou, porque o inimigo ele aproveita de lacunas, ele joga as propostas, mas graças a Deus que Deus te preservou, te trouxe aqui, o Senhor te guardou. Quem sabe nessa noite você não precisa fortalecer a tua aliança, fortalecer o teu compromisso, fortalecer o teu propósito com Deus. Quem sabe é você a menina, quem sabe é você o rapaz que vai falar de Jesus para a tua escola, para a tua classe. Você está acompanhando o que está acontecendo no Brasil? Quem sabe Deus pode usar a tua vida com a iniciativa de chegar na escola e ficar lá na porta entregando um folhetim da palavra de Deus para todo mundo e ninguém se perder. Mesmo que alguém chegue com a intenção maligna, o teu folheto, as tuas palavras de dizer Jesus te ama, vai mudar a fúria no coração de alguém mal intencionado. Quem sabe Deus está usando a sua vida. Vamos orar nessa noite? Pai, eu glorifico o teu nome por esse momento
Te agradeço, Senhor, por este culto, por esta palavra. Te dou graça pela vida desses adolescentes, Pai, que vieram aqui à frente tocados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, faz, Senhor, frutificar, Senhor. Faz fluir a Tua palavra nesses corações. Ó Deus, preserve eles, guarde, Senhor, do maligno, guarde da maldade. Que assim, Pai, como o Pai fez a festa, quando recebeu o Seu Filho, que possa haver alegria, Senhor, com a decisão, com a escolha, Senhor, dessas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa alcançá-los. Que o Teu Espírito Santo possa fortalecê-los. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa dar a eles a certeza da salvação, a alegria da salvação e a convicção, Pai, de que eles estão vivendo no centro da Tua vontade. Ajude eles nas escolas, ajude eles com as mídias sociais, ajude eles, Pai, com os comportamentos, com o ciclo de amizades, com as conexões. Ajude, Pai, eles, ó Deus, com as maturidades, com obedecendo ao Pai, obedecendo à mãe, obedecendo os mais velhos, obedecendo a liderança, sendo, Senhor, aconselhado, Senhor, pelos seus líderes, pelo seu pastor. Ó Deus, ajude eles, Pai. Guarde, livra do maligno, ó Pai. Nós profetizamos sobre a vida desses adolescentes. Curas, Pai, cura na alma, cura, Senhor, das crises existenciais, cura, Senhor, livra eles da depressão, livra eles, Senhor, de todas as doenças, Senhor, emocionais. Guarde, meu Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue direcionando os caminhos, as escolhas, os planos, os projetos na vida deles. Livra eles, ó Pai, guarde eles, meu Deus. Ó Deus, que o Senhor dê uma direção para cada um deles, uma estratégia, para que quando eles chegarem na escola, na rua, ó Pai, e possa falar de Ti, Senhor, possa iluminar, Senhor, os corações e as mentes daqueles que não têm ainda a esperança e o privilégio de Te conhecer, de estar na Tua casa. Ajude essas moças, ajude esses moços, Senhor, guarde eles, meu Deus. Nós oramos neste momento, pedindo que o Senhor venha, ó Deus, manter as Tuas mãos estendidas sobre todas as escolas no Brasil. Guarde da fúria do inimigo, dessa onda, Senhor, de violência, de matança. Guarde, Senhor, desperte as igrejas, desperta, Senhor, para que possamos levantar exército de pessoas, Senhor, capacitadas, cheios da Tua graça e da Tua direção, para evangelizar, para entregar, Senhor, mensagem de esperança e mudar o rumo dessa história. Ah, meu Pai, que em poucos dias nós possamos receber mensagens, possamos receber vídeos de crianças, de adolescentes e jovens fazendo cultos nas escolas, trazendo mensagem de esperança, meu Deus. Assim nós oramos, Pai, que toda a sorte de bênção seja ministrada a esta igreja, a este pastor, o corpo de obreiros, as suas famílias e a cada um de nós. Guarda, blinda as nossas vidas, livra-nos de todo mal. Abençoa, Deus, a este grupo, a este povo de uma maneira especial. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.